Didi livra o pescoço do tráfico sexual, mas cai feio. Veja o julgamento que parou o mundo. Um julgamento digno de série da Netflix. A queda do império de Didi. Gente, o que foi esse tribunal? Parecia até roteiro de série da Netflix, daquelas cheias de plot twist que a gente maratona num domingo chuvoso. O magnata do hip-hop Sean Diddy Combs, ou só Diddy, aquele mesmo, que dançava com notórios beijinhos nos clipes dos anos 90, passou por um julgamento que sacudiu o mundo da música, da moda e dos negócios. Pensa num cara que era multimilionário, dono de gravadora, marca de roupa, vodka e até canal de TV, respeitado por quase todo mundo e que, de repente, se vê na berlinda, acusado de crimes que dariam prisão perpétua, igual bandido de cartel. Só que o enredo ganhou um capítulo bombástico. O júri absolveu Diddy do crime mais grave, que era tráfico sexual, mas mesmo assim não deixou ele sair limpinho. O rapper foi condenado por incentivar a prostituição e por transportar pessoas para esse fim, crimes que podem dar até 20 anos atrás das grades. Ou seja, o risco dele passar uma boa parte do resto da vida trancado ainda é altíssimo. O momento de cinema, reza, abraço e lágrimas no tribunal. O veredito foi digno de final de novela. O júri, formado por 8 homens e 4 mulheres, passou 3 dias inteirinhos debatendo o futuro do rapper. Foram 13 horas de deliberação, com advogados tensos, plateia prendendo a respiração e repórteres esfregando as mãos. Quando saiu o resultado, Diddy fez aquele gesto clássico de oração para os jurados, quase implorando por misericórdia. Abraçou os advogados com força, depois se ajoelhou aos prantos na frente da família e mandou: "Vou estar em casa logo. Eu te amo, mãe." Aí foi aquela comoção. Familiares e amigos explodiram em aplausos, como se tivessem acabado de ouvir o juiz dizer inocente. Mas calma lá, foi só o alívio de ele não pegar prisão perpétua, porque o resto da bronca tá aí para ele pagar. A promotoria não tá para brincadeira, vai pedir a pena máxima. A promotora Christy Slavic, que basicamente virou o terror do rapper durante o julgamento, já avisou que vai pedir o máximo da pena permitida. Ou seja, se tudo der errado pro lado de Diddy, ele pode pegar 10 anos por cada crime, totalizando 20 anos de prisão, o suficiente para dar uma bela murchada em qualquer carreira e império artístico. Para piorar, o juiz federal Arun Subramanian, que está comandando o caso, ainda vai decidir se o magnata pode esperar essa sentença em liberdade, pagando fiança, ou se continua preso, como está desde setembro de 2024. Imagina o peso dessa decisão. É a diferença entre dormir na cama de um palácio e numa beliche fria da penitenciária. 7 semanas de filme de terror, orgias, chantagens e agressões. O que rolou dentro do tribunal parece até filme de terror psicológico misturado com pornografia sádica. Foram 7 semanas intensas, com a acusação levando quase 30 testemunhas, jogando na cara do júri histórias cabeludíssimas de abusos, violência e manipulação. A promotora foi cirúrgica ao pintar Diddy como um líder de uma organização criminosa que explorava mulheres em esquemas sexuais durante mais de 20 anos, usando tudo que tinha: fama, fortuna e força física. Ela mandou na lata. Mesmo uma única vez de manipulação psicológica ou coerção já seria suficiente para condená-lo. A defesa se agarrou no argumento do consentimento. Já o time de advogados de Diddy foi para cima dizendo que era tudo consensual, que ele só tinha um estilo de vida intenso, fora do padrão, mas nada criminoso. O advogado principal, Mark Agnifilo, ainda chamou tudo isso de invasão de privacidade sem tamanho e disse que os vídeos que o rapper gravava com as mulheres eram só pornô caseiro consentido. Só que o júri, pelo visto, não comprou essa narrativa por completo. Cassie expôs o horror de um relacionamento doentio. A ex-namorada mais famosa de Diddy, a cantora Cassie Ventura, foi o trunfo mais devastador da promotoria. Ela contou detalhes sórdidos dos 11 anos que viveu com o rapper, recheados de violência, chantagem emocional, humilhações sexuais das tais freak-offs, as famigeradas orgias organizadas por ele em hotéis chiques, com prostitutas trazidas de propósito. Cassie relatou cenas bizarras, ser obrigada a fazer atos sexuais constrangedores, sempre com o medo de apanhar feio. E não foi só fala dela, não. O júri viu um vídeo de 2016, onde Diddy aparece dando murros e chutando Cassie num corredor de hotel em Los Angeles. Um negócio perturbador. Outras vítimas? Tinha mais gente na fila do horror.
Outra ex, chamada só de Jane, contou que foi estrangulada, agredida e forçada a transar contra a vontade. Mesmo assim, num misto de síndrome de Estocolmo e confusão emocional, admitiu que ainda sentia algo por ele. Esse depoimento deixou metade do tribunal chocado e a outra metade com o coração apertado. E teve também o rapper Kid Cudi, que jogou uma bomba na audiência. Disse que Diddy mandou botar fogo no carro dele só porque descobriu que ele estava saindo com Cassie. O magnata, claro, negou tudo, mas a história ficou no ar, somando mais peso ao clima de gangster movie. O império de Diddy está derretendo em ritmo acelerado. Antes de tudo isso explodir, Diddy era o retrato do sucesso. Donão da Bad Boy Records, criador da marca de roupas Saint John, sócio milionário da vodka Ciroc e dono de um canal de TV. Ele construiu um verdadeiro império pop cultural. E não foi a primeira vez que teve que enfrentar a justiça. Lá em 2001, foi absolvido num processo de posse ilegal de arma e tentativa de suborno. Saiu limpinho, como se nada fosse, e o público esqueceu rapidinho. Mas a maré virou feio em novembro de 2023, quando Cassie entrou com um processo acusando ele de abuso físico e sexual. No dia seguinte, Diddy topou pagar $20 milhões para encerrar a parada, mas aí já era tarde. Abriu a porteira. Depois disso, pipocaram novas denúncias, vindas de mulheres até homens, todas carregadas de acusações de abusos, violência e humilhação. A maioria desses casos ainda está para ser julgada. O que vai ser do futuro do rei do hip-hop? No fim das contas, Diddy se safou da pena mais cabulosa, mas ainda está com a corda no pescoço. Tem gente dizendo que, se pegar o máximo, ele sai da cadeia quase um senhor de idade, com a carreira e o império totalmente arrasados. Fora o peso moral. Quem vai querer consumir produtos, música ou bebida de alguém marcado para sempre como abusador e explorador de mulheres? Enquanto isso, o mundo do hip-hop está em polvorosa, tentando digerir o que aconteceu e se perguntando: será que o legado dele sobrevive a esse tsunami? Ou vai ser mais um gigante que caiu feio, arrastando reputação, fortuna e fãs junto? Moral da história: a vida de ostentação, festas surreais e escândalos sexuais que Diddy tanto mostrou nos clipes e redes sociais pode ter custado bem mais caro do que qualquer mansão em Beverly Hills. Agora é esperar o juiz bater o martelo e decidir se ele vai continuar a vida em liberdade ou se vai trocar o terno caro por um macacão laranja por um bom tempo. E aí, o que você acha? Justiça foi feita ou Diddy ainda está se safando demais? Conta aqui nos comentários. Compartilha com os amigos e não esquece de deixar o like para esse bafão chegar ainda mais longe. Se você quer virar um empreendedor, clique no link da descrição.